Olá, pessoal, tudo bom? Tudo bem? Como estão aí? Tudo certo? Começar então hoje a nossa live. Essa live tão quanto importante quanto as outras, né? Falando hoje sobre infância e inclusão. Muito bom receber vocês aqui. Sejam todos bem-vindos. Amigos, né, que estão sempre aí presentes nas lives. Eu já me sinto em casa quando já começa a live, né? Que são pessoas que eu já conheço, pessoas que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Eu sou a Dana Vargas, sou idealizadora aqui do Convocar Infância, com muita honra, muito prazer, já tive muitos amigos aqui. Olha a Pimada presente, obrigada. E amigos da educação, amigos que falam sobre infância, cada um na sua área, diversas áreas, né? E falando assuntos tão importantes. Hoje nós vamos receber a Priscila. E a Priscila que vai falar sobre inclusão. Então, vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal tá entrando. Vão dizendo aonde vocês são. Quero saber qual a cidade de vocês. Se vocês são educadores, são da área da psicologia. Quero conhecer um pouquinho vocês. E já quero deixar aqui o convite, então, para quem é a primeira vez. Todas as terças e sextas a gente tem a nossa live, tá? Nossa live sempre começa às 18 horas. E sempre o convidado trazendo novidades ou algum assunto que é tão pertinente para essa área da educação infantil. Ah, então, hoje nós vamos falar com a Priscila. Daqui a pouquinho já estou chamando a Priscila para conversar com a gente. Então, sejam bem-vindos. Estão todos em casa. A Convocar Infância, ela tem agora a página no Facebook. Ela começou somente aqui no Instagram. E agora a gente tem uma página no Facebook para também poder atingir mais pessoas. E também lá no YouTube. Quem não conseguir assistir aqui as lives, elas estão ficando salvas aqui. E a gente está colocando também lá no YouTube para depois, quem não tem Instagram, quem quiser acompanhar depois, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Então eu vou apresentar aqui para vocês, este é o livro que a Priscila escreveu junto com a Gabriela Dalforo, da Zelo, e a Marlene Rosec, Infância e Inclusão. Ó, assim vocês enxergam melhor. Princípios inspiradores da atuação na educação infantil. Então ela vai falar um pouquinho, né, dessa infância, dessa inclusão dentro da educação infantil, dentro da escola infantil, uma escola para todos. Então esperamos a participação de vocês. Vou chamar a Priscila aqui para dar as boas-vindas para ela. Pessoal de Santa Catarina, de São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul todo, Novo Hamburgo, eu sei que estão aí, todos presentes. Oi, Dani. Pri. Tudo bom? Tudo. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Já tô com ele na mão aqui, eu estou propaganda. Eu vi. Já viu? Propaganda feita. Ó, tô com o meu também. Eu faz uma semana que eu tô com ele, eu não consegui ainda ler, mas assim que eu conseguir sentar para ler, eu vou ler. Já tá aqui, ó. Vou ler. Pri, seja bem-vinda, então. Obrigada pelo convite, Dani. Um prazer estar aqui contigo hoje. Com vocês, na verdade, né? Porque eu e tu e mais um monte de gente nos assistindo. Exatamente. Aqui a gente nunca tá sozinho, isso é legal. A gente tá tão longe, mas também tão perto, né? E, eu tava vendo o pessoal de São Paulo, o pessoal de Curitiba. Isso, tão legal isso, né? Muito. Porque, assim, esse assunto é um assunto que eu acho que todo mundo sempre tem... acho que a obrigação de saber, né? Porque a escola, ela é de todos, a escola de educação infantil, independente de qual escola seja, se ela é privada, se ela não é. Então, assim, a gente tem que estar preparado, mas a gente tem que saber sempre, mas como também estar preparado? Ninguém, né, nasce sabendo de tudo, né? A gente tem que estar aqui para aprender. Então, acho que na tua fala, eu acho que todos os convidados que vêm aqui é para inspirar a gente para procurar cada vez mais saber como a gente pode agir. Porque ninguém sabe tudo, então a gente tem que saber aonde a gente vai procurar isso. Eu acho que essa fala é isso, para nos inspirar, para a gente poder sempre estar procurando mais. Então, fique à vontade, fique em casa, sinta-se em casa.
Obrigada. Acho, né, Dani, que eu posso começar contando um pouquinho de como é que surgiu meu interesse pela educação inclusiva, né? E qual foi esse meu percurso, até para situar quem está nos assistindo. E aí, a partir disso, eu poder, então, falar um pouquinho, né, que nem tu dissesse, E te sobre essa apresento. escola. Ai, me apresentar. Sobre essa escola para todo mundo. Acho que na minha fala eu já vou me apresentando. Então. Bom, então eu sou a Priscila, né? Eu sou psicóloga. E acho que quem faz psicologia, a grande maioria das pessoas tem a ideia de trabalhar com clínica. Então, muito bela, fui fazer meu estágio de clínica, mas eu sempre gostei muito de crianças. E aí eu pensei, bom, tem que fazer mais um estágio, vou fazer o estágio em psicologia escolar. E aí eu tive a sorte de fazer um estágio maravilhoso numa escola grande aqui de Porto Alegre, né? E me encantei com as possibilidades que a escola abre, né? Assim, ser um espaço de saúde, em que as crianças estão se desenvolvendo bem, e pensei, bom, quero trabalhar com isso também. Na época que eu me formei, há 15 anos, não tinha especializações em psicologia escolar, pelo menos não formais aqui em Porto Alegre. Então, fui fazer minha especialização em psicologia clínica, né, em infância e adolescência, que era algo que eu também queria trabalhar. E, em paralelo a isso, eu sempre trabalhei em escola e sempre gostei muito desse ambiente. Eu acho que é um ambiente encantador, né? Acho que quem entra em escola se apaixona, principalmente a escola dos pequenos, porque a gente vê as crianças crescendo, né? E não tem coisa mais linda do que ver eles entrando bebês e saindo crianças grandes, né? Ali com 6 aninhos no final da educação infantil. E aí eu sempre dizia, não, um dia eu vou fazer mestrado, e meu mestrado eu vou fazer na educação, porque eu sentia que faltava alguma coisa para mim, né? Assim, por trabalhar em escola. Mas eu vinha da psicologia. Quando eu entrei no mestrado em educação, em 2016, eu fui muito bela com a ideia de, bom, então eu vou estudar, né? Eu entrei num grupo que trabalhava com inclusão, no NEPAP, que a professora Marlene Rosec, que alguém disse que foi professora, foi minha orientadora também do mestrado, né? Coordena. Entrei e a minha ideia é assim, bom, então eu vou investigar qual é o papel da escola de educação infantil no diagnóstico das crianças pequenas, né? Porque muitas vezes a gente é chamado, enquanto psicólogos, para daqui a pouco poder sinalizar se aquela criança está com desenvolvimento típico, atípico. Fui com essa ideia. Dani, quando eu cheguei com essa ideia lá no mestrado na educação, quase me mataram, assim. Como assim tu quer falar de diagnóstico na educação? Justamente com a ideia de que uma escola tem que ser para todo mundo. E aí eu tive que me desconstruir totalmente, né? E tive que repensar esse lugar dessa inclusão que eu falava. Porque eu pensava na inclusão pelo viés da psicologia. Então, por um viés da patologia, daquilo que não está bem. E acho que com o mestrado, assim, o meu grande aprendizado foi entender que a escola é de todo mundo, né? E que aquela criança que tem uma deficiência, ela não tem menos direito de estar na escola do que uma criança com desenvolvimento típico. A escola tem que sim estar preparada para receber aquela criança também. E é nosso papel enquanto educadores, porque uma vez que eu trabalho em escola, a Gabi, querida, a Gabi foi minha parceirona, a Gabi da Zelo, foi minha grande parceira nessa jornada, a gente entrou juntas no NEPAP, e eu digo que meu mestrado só foi possível porque ela estava do meu lado, né? Até então ninguém tinha estudado inclusão na educação infantil, e a gente juntas se propôs a estudar, né, e viajar, e conhecer, e ir atrás, e acho que o produto disso é essas nossas convicções assim, muito fortes hoje, de que a escola sim pode ser um espaço para todas as crianças. Né? E que uma escola, quando ela é uma escola que pensa na singularidade e na individualidade de cada um dos sujeitos que está ali, o trabalho de inclusão ele é muito mais fácil. Né? Aquela escola tradicional, se a gente pensar assim, né, Dani, aquela escola que a gente estudou, né, em que cada criança tinha que se moldar à escola, né, que tinha um conteúdo rígido, em que o professor era quem sabia e transmitia. É muito mais difícil uma criança com qualquer dificuldade se adequar a esse espaço. Né? Assim, é um trabalhão para qualquer criança, seja ela com desenvolvimento típico ou uma criança com uma deficiência. Então, uma escola que ela pode olhar para cada criança como um sujeito único, né? Como alguém com potencial, com necessidades, com dificuldades, que é essa escola que a gente acredita, ela vai ser uma escola inclusiva. E a gente costuma assim, falar que
uma escola ela pode ser inclusiva e não ter nenhuma criança com deficiência estudando nela. E ela pode ter 10 crianças, 20 crianças com diagnóstico e ela não ser inclusiva. Porque o que faz uma escola ser inclusiva não é a presença de uma criança com autismo, com síndrome de Down. Acho que por um tempo ficou muito assim, não, a minha escola é inclusiva porque, olha, tem o fulaninho que tem autismo. Né? Mas hoje a gente pensa que não é isso que é uma escola inclusiva. Uma escola inclusiva é uma escola para todo mundo. É uma escola para criança que tem deficiência e é uma escola para criança que não tem deficiência. É uma escola em que cada um é visto a partir da sua individualidade. Então, é dessa escola que a gente fala quando a gente pensa numa escola inclusiva. Né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio, né, Dani? Assim, é poder ter uma prática inclusiva para todas as crianças. Porque mesmo aquela criança que tem um desenvolvimento típico, que são as crianças normais, daqui a pouco elas vão passar por períodos que elas também vão precisar de um olhar diferente por parte do professor. Porque nasceu um irmão, porque tem um familiar que está doente, porque os pais se separaram, porque sentiu muito a troca de turma, de sala, de andar. Enfim, né? Então, essa escola inclusiva, ela é uma escola que olha para cada criança no seu momento e a partir da sua singularidade. Então, acho que, assim, eu começo por aí porque é dessa escola que eu vou falar, né? E esse foi o meu grande aprendizado do mestrado, né? De poder pensar que, sim, é possível uma escola que olhe para cada uma das crianças. Né? E só assim a gente vai ter uma escola verdadeiramente inclusiva. E não é da boca para fora, né, Pri? Não é aquela coisa que você falou, né? A pessoa tem que ser primeiro, né? Tem que sentir e tem que estar junto, né? Acho que vai falar a questão do educador também. Mas, assim, se uma escola, não adianta, assim, dizer que nem tu falou, da boca para fora, que eu aceito, a minha escola é assim, se não sentir. Aí chega lá na hora da avaliação, faz aquela coisa totalmente deturpada de avaliação, né? Falando sobre aquela criança que não atingiu, que isso e aquilo. Se a criança, cada um é individual, né? Todos eles são individuais, todos eles têm os seus, né? Exatamente. Sim, verdade. É porque acho, né, Dani, assim, que a gente está caminhando, a gente ainda está aprendendo, né? E a gente tem que poder olhar esse todo, né? Então, é a prática, é a avaliação, é como é que a gente propõe uma atividade. Porque quando a gente pensa em inclusão, o que é uma criança que está incluída? E quando eu falo uma criança com deficiência e sem deficiência. Claro, as crianças com deficiência, né? E quando eu falo com deficiência, são as crianças com autismo, são as crianças com alguma deficiência física, intelectual. Elas precisam, em geral, de adaptações maiores do que aquelas crianças com um desenvolvimento típico. Né? Porque elas vão responder de uma outra forma. Mas quando a gente fala de uma criança estar incluída, qualquer criança, o que a gente entende? É uma criança que está aprendendo, é uma criança que se sente parte daquele contexto, né? Que se sente parte daquela turminha, parte daquela escola, e é uma criança que participa, né? E participa, eu acho que o conceito de participação, ele é muito amplo, né? Porque às vezes a gente tem a ideia que participa é, por exemplo, carimbou a mãozinha num trabalho. Não, isso não é participar. Às vezes uma criança vai participar muito mais, estando sentadinha em volta, batendo palma para o que os colegas estão fazendo, do jeitinho dela, né? Assistindo ali os outros trabalhar e rasgando o papel, por exemplo. Essa vai ser a participação dela. Vai ser muito mais... ela vai se sentir muito mais engajada naquela tarefa do que se a professora for lá, pegar a mão dela, passar tinta e botar na folhinha, né? Então, esse conceito de participação, acho que ele é fundamental quando a gente fala em inclusão, né? Poder pensar essa participação mais, assim, mais genuína, sabe? Da criança, do jeito dela, poder tá ali de verdade, né? Sem ser algo para mostrar para os outros, é porque é o jeito como ela pode fazer aquilo, né? Como ela pode participar daquela atividade. Então, isso eu acho que norteia, né, a nossa prática para enxergar como é que cada criança está respondendo aquilo que a gente está propondo para elas. Assim, e aí cada uma vai ser do seu jeito. Porque a gente já, acho que ainda bem, né? A gente já superou aquela ideia que para as crianças estarem aprendendo ou estarem participando, todas elas têm que estar sentadas do mesmo jeito, de perna de índio.
Uma coisa meio, assim... Na mesa, fazendo na mesa, atividade, que tem que fazer atividade ali, todo mundo sentado, todo mundo junto ao mesmo tempo. todo mundo... Exatamente. Então, a gente já superou isso, né? A gente só tem que poder olhar que aquela criança, às vezes, que aparentemente está alheia, ela está participando de um outro jeito, né? E acho que quem trabalha com crianças tem vários exemplos, assim, de crianças que estavam fora da rodinha e daqui a pouco falam alguma coisa super... que aparentemente não estavam atentas e daqui a pouco falam alguma coisa super conectada com o que estava sendo conversado pelos colegas, né? E que essa mesma criança, daqui a pouco, se fosse obrigada a sentar ali, né, de perna de índio, formalmente, ela não ia participar. Quem olhasse talvez de fora ia dizer, está participando, mas a gente sabe que não ia estar, né? Sim. Então, como é importante a gente poder, eu acho que ter esse olhar mais sensível, sabe, Dani, assim, de poder entender que cada criança é de um jeito. Isso é de verdade, né? Cada um de nós é de um jeito também. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende assistindo, tem gente que aprende ouvindo. Enfim, cada uma de nós é de um jeito. Até conhecendo, né? Porque a gente, às vezes, assim, independente da criança, mas às vezes, tem criança que não gosta de participar de uma rodinha de música. É difícil, mas tem. Entendeu? Então, mas o fulano tem que sentar agora aqui, tem que sentar agora aqui. Então, assim, eu acho que aos poucos o educador tá vendo também que nem sempre ele vai querer participar daquela rodinha ou daquela brincadeira. Às vezes ele vai precisar ver aquela brincadeira ou aquela proposta dar certo para querer participar. Ele vai se inspirar nos amigos que estão fazendo e às vezes não. Às vezes realmente não era a proposta. Às vezes a proposta que às vezes dá certo para um não dá certo para outro, né? E isso um todo, de um geral. Claro que se a gente tem depois alguma criança, né, atípica, aí a gente vai ver como aquela criança se comporta quando tem uma proposta. Às vezes a proposta é uma proposta com tinta e ela não gosta. Às vezes, mas então de repente oferecer um outro tipo de material. Não quer dizer que os outros estão fazendo o que ela vai fazer, né? Isso tu me abriu muitos olhos também quando eu precisei. Eu também já tive esse momento. E eu acho que na nossa caminhada a gente vai aprendendo, né? E não é aquela coisa de dizer que a gente sabe tudo, não. A gente nunca sabe, né? A gente está sempre aprendendo. É que eu acho, né, Dani, que é mais fácil, por um lado, a gente padronizar, né? Assim, a gente pensar que a atividade é com tinta, então é com tinta a atividade. Então todo mundo vai fazer atividade com tinta, porque a atividade proposta é com tinta. Mas se a gente puder, né, que nem tu disse assim, olhar, não, mas aquela criança não gosta de tinta, mas ela pode participar de uma outra maneira. Por que não proporcionar isso para ela? Isso. Né? E não significa não oferecer a tinta, não significa a gente ficar daí num lugar de que, tá ok, cada um. Não, o nosso papel enquanto educador é de mediar, né? É de poder mostrar, é de incentivar, mas é também de poder respeitar, que cada criança é de um jeito. E quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente sempre tem que considerar, assim, né? Acho que 3 níveis, como a gente costuma dizer. Então, a gente tem que saber que faixa etária a gente está trabalhando, né? Eu não vou oferecer tesoura para crianças de berçário, por exemplo. Eu preciso conhecer a faixa etária que eu estou trabalhando. E aí significa, sim, conhecer o desenvolvimento típico. Isso é importante também, né? Eu preciso saber o que a gente espera de crianças de 4 anos. Não para encaixotar as crianças nesse modelo, mas para saber que tipo de estímulo eu posso oferecer para elas. Né? Então, eu preciso conhecer a faixa etária com que eu trabalho, eu preciso conhecer aquela turminha, porque uma turma de maternal desse ano não é que nem uma turma de maternal do ano passado e não vai ser igual uma turma de maternal do ano que vem. Então, eu preciso conhecer aquela minha turma com as particularidades daquela minha turma. Né? E eu preciso conhecer cada uma das crianças que está ali, porque cada uma das crianças é uma criança. E tem uma frase que eu gosto muito, que sempre que eu falo de educação inclusiva eu repito, que é assim, porque por mais autista, surda, cega que seja uma criança, ela é mais criança do que autista, surda ou cega. Né? Então, isso é super importante, né? Da gente não deixar de ver a criança que está ali com a gente, o sujeito que está ali. Porque é uma criança, né? A gente, às vezes, daí rotula, não por mal, né? Mas, é o autista, é a criança com síndrome de Down. Não, ela é uma criança. Ela tem uma família, a família tem crenças, como todas as famílias têm, a família dela tem ambições, como todas as famílias têm. Né? Aquela criança tem preferências, como todas as crianças têm, tem manias, como todas têm.
isso não pode ser reduzido àquele diagnóstico que ela tem, ou que ela ainda não tem, e a gente suspeita que ela vai ter. Ela é uma criança, né? Então a gente tem que poder olhar de um jeito para o sujeito que está ali na nossa frente, né? Porque aquele sujeito merece o nosso olhar, muito mais do que a patologia. Claro que quando tem um diagnóstico, quando tem um laudo, aquilo de alguma maneira vai embasar algumas das nossas condutas. E tudo bem, é para isso que para isso que serve muitas vezes, né, aquele papel que vem para a escola, para que a gente também possa estar respaldado e oferecer para ela um suporte mais amplo, né? Mas a gente não pode reduzir a criança ao diagnóstico, né? Porque a gente não é uma coisa só, né? Nem eu, nem tu, nem ninguém é uma coisa só. Por que a criança com autismo vai ser o autista? Então, assim, acho que é um cuidado que a gente tem que ter, e às vezes a gente conversa com pessoas que ainda falam muito assim, na minha turma tem 8 crianças e o fulano tem síndrome de Down. Não, são 9 crianças. Né? Assim, aquela criança que tem síndrome de Down, ela é tão aluna quanto qualquer uma outra das 8 crianças que está na tua sala. A gente não faz um favor, né? E essa eu acho que é uma mudança que a gente está construindo. A gente não faz um favor em ter aquela criança com a gente, né? A gente não precisa explicar para os outros pais por que aquela criança está naquela turma também. Ela está ali porque ela é uma criança. E porque todas as crianças, preferencialmente, devem estar matriculadas no ensino, né, no ensino regular. Ponto. Mas olha só que colocação tu fez agora, que realmente, né? Eu tenho 8 crianças e mais um tem autismo, mais um que tem. Não existe isso mesmo, são crianças, sem ter totalidade. Falar totalidade, são 9 crianças. A gente eu acho que até essa questão de meninos e meninas também, né? Crianças, no geral, né? Também, questão de... Pra quê, São né? crianças. Sim, é que assim, é que da mesma maneira que tu dissesse, claro que vai ter especificidades, né? A gente vai ter, então, tantos meninos, tantas meninas, tantos gremistas, tantos colorados, tantos filhos de pais separados, tantos filhos únicos, né? Isso é mais uma característica. Se a gente puder entender a deficiência assim, tudo bem. Né? Como algo, não algo que define aquela criança, mas sim mais uma das características que compõem aquele sujeito. Então, aquele menino que é filho único, ou que tem 2 irmãos mais velhos, que gosta de ver, sei lá, que desenho, né? Enfim, assim, a gente pode botar N características e a gente pode. Não é que a gente tem que negar que aquela criança tem um diagnóstico, que ela tem, né? Não é isso. Sim. Como a Gabi disse, diversidade e as diferenças. A gente pode sim enxergar isso, não é negar, porque se a gente nega, a gente também se atrapalha, né? Sim. Mas a gente não reduzir a isso, a gente poder entender que ela é uma criança, né? Ela é um sujeito, acima de tudo ela é um sujeito. E como sujeito ela precisa ser respeitada, porque todos nós, enquanto sujeitos, precisamos ser respeitados. Né? E eu acho que isso, né, Dani, é super forte quando a gente pensa, por exemplo, que a gente não vai numa reunião abrir o diagnóstico de uma criança para as outras famílias. Sabe? Uhum. Quando um outro pai vem e nos pergunta, mas o fulano tem. Não importa. E não importa não é porque a gente vai manter um segredo. Né? Não importa porque a gente não vai sair falando da vida de nenhuma outra criança para nenhuma família. Sim. Então, por que aquela criança que tem autismo, aí a gente vai... mas ela já está acompanhada, mas a psicóloga dela veio aqui na escola, mas a fono... Assim, por que dessa criança a gente se autoriza a falar dessa forma, né? E a gente não tem esse direito. A gente vai falar sobre aquela criança com aqueles profissionais, com os pais, enfim, com os responsáveis por aquela criança. A gente não vai fazer uma reunião de turma para falar daquela criança, porque a gente não vai fazer uma reunião de turma para falar de nenhuma outra. E porque nenhum pai, nenhuma mãe gostaria que seu filho fosse pauta de uma reunião. Então, assim, por que aquela criança com deficiência, com autismo, com, enfim, transtorno de conduta, aí a gente se autoriza a fazer isso, né? Acho que é pra gente pensar, né? Assim, e eu acho que o nosso desafio é poder sensibilizar, né, todo mundo nesse sentido. De poder
de poder mostrar que, independente de qualquer diagnóstico, a gente tem ali uma criança que precisa ser respeitada do seu jeito. Como o pai dos outros, com desenvolvimento típico, também quer que seu filho seja, né? Então, assim, a ideia de inclusão, que para mim foi super construída, tá, Dani? Assim, eu acho que tudo isso que eu tô falando e que hoje parece super natural para mim, foi a Gabi que tá aqui assistindo, ela sabe, assim, quanto isso foi construído, né? Porque isso não é posto, assim. Se a gente pensar, quando a gente ainda tem, por exemplo, dentro de um curso de pedagogia, né? Que a gente fala ainda de educação inclusiva separado, né? E a gente não coloca como algo transversal. A gente pode entender um pouco por que a gente ainda entende assim, né? Quando eu vejo colegas meus da psicologia indo nas escolas ensinar como se lida com crianças com autismo. E ensinar como se lida com crianças com autismo muitas vezes é ensinar a fazer contenção, sabe? É ensinar... E tem muita gente que ainda faz isso, que vai da clínica para dentro da escola com o suposto saber médico, né? Ou da psicologia. Sim. E aí vai, assim, dizer como o professor tem que lidar com o seu aluno que tem um transtorno do espectro autista. Não, mas peraí, quem fica o dia inteiro, às vezes, com aquela criança, não é o psicólogo que vê a criança 45 minutos por semana no seu consultório. Não que não se possa montar uma rede, acho que o ideal é que todo mundo trabalhe junto. Mas quem sabe sobre a criança na escola é o professor, e eu acho que o professor tem que poder se apropriar disso. Né? Assim, ele sabe como aquela criança reage, ele sabe qual é a melhor estratégia para sair do pátio e ir para a sala, ele sabe como fazer quando aquela criança se desorganiza. E a gente ainda vê muitas vezes, né, as escolas chamando pessoas de fora, meio que para ensinar, como se tivesse uma receita de bolo, e como se todas as crianças com autismo fossem uma mesma coisa. Né? Então, assim, vamos falar sobre as crianças com autismo, né? E aí vamos ensinar as características, vamos ensinar, então, como conter, e aí vai estar tudo resolvido. E a gente sabe que não está, né? É isso aí. Ô, Bri, e como é importante a rede de apoio também, né? Porque, assim, a rede de apoio de dentro da escola, porque tu falou bastante do educador, né? Que o educador conhece aquela criança, e fica o dia inteiro com ela. Então, assim, a questão da psicóloga da escola e também da gestão e também dos outros educadores de toda a escola, também reconhecer ter esse reconhecimento, sabe? Que tu tá fazendo, às vezes tu vai fazer uma coisa que tu tá precisando fazer naquele momento. Então, assim, naquele momento ali, tô sozinha, tô precisando sair, não atrás, mas junto com ele, porque ele precisa ir em algum lugar naquele momento, que a gente sabe que acontece, né? De saída da escola, né? E aí, naquele momento, de dizer assim, ó, estou precisando de ajuda. E o educador também reconhecer isso, né? Que agora esse momento existe, esse momento, e independente da criança, que nem tu falou, às vezes não é criança com laudo, às vezes criança sem laudo, às vezes crianças que estão ali naquele dia que não tão legal, que não foi legal em casa, né? E muitos problemas tem nas escolas, as crianças também. A gente tem problemas, todo mundo tem. Então, naquele momento, acho que essa rede de apoio é importante, né? Super importante, né, Dani? Porque acho que uma coisa que a gente tem que pensar, claro, que as crianças, elas têm uma turma, né? Mas elas são crianças da escola. Se a gente pensar a escola como uma comunidade, né, todo mundo tem que se ajudar, né? E as próprias crianças, muitas vezes, ajudam esse colega com dificuldade. Né? A gente vê, muitas vezes, eles sendo super solidários, né? E sendo muito pacienciosos, e eles nos ensinam muitas vezes o melhor jeito de lidar com uma criança. Né? Assim, quantas vezes a gente vê eles nos ensinando, não, ele não gosta assim, mas se tu fizer, e aí mostra pra gente como é que aquela criança responde melhor. Né? Então, a gente tem que poder entender a escola como uma comunidade. Acho que é super importante isso que tu disse, né, Dani, assim, de entender que aquela criança que daqui a pouco tá precisando sair, ela tá precisando sair, né? E não é um privilégio, né? Isso. Ela não tá jogando. A gente poder entender que é uma necessidade dela naquele momento.
E claro que a gente vai trabalhar para que ela não precise sempre sair, né? A gente não vai ficar num papel passivo também, enquanto educadores, de, é assim, então... Não, a gente vai ajudar ela a desenvolver outros mecanismos, né? Outras estratégias para lidar com frustração, por exemplo. Né? A gente vai servir de modelo para ela, a gente vai explicar para ela, a gente vai, daqui a pouco, ensinar, né? Ensinar não dando uma aula, mas a gente vai explicar para ela como é que ela poderia resolver aquela situação. Mas nem sempre isso é possível. E a gente tem que poder... a Gabi botou. Ah, sim. Então, assim, a gente tem que poder olhar para essa criança, né? E não achar assim, tipo, mas se ela não participa da rodinha, então os outros também não vão querer participar. Por que a gente não vai poder, né, assim, mostrar, e mostrar não é sentar com os outros e dizer, ele é diferente, né? Mas por que a gente não vai poder trabalhar com a turma que cada criança tem um jeito de participar dessa rodinha? Isso. Né? E que daqui a pouco aquele colega, ele não tá conseguindo ficar ali sentado com a gente. E que tá tudo bem, né? Tá tudo bem ser diferente. Tem aquele livro que é o máximo, né? Que é um livro antigo. Tá tudo bem ser diferente. E que é isso, é tudo bem ser diferente. E acho que esse é o papel da gente enquanto educadores. Acho que até eu contei essa semana aqui, tudo bem ser diferente. Esse livro é lindo, para quem não conhece. E a Gabi falou ali, né, assim, que a escola, quando a escola tem um atendimento, né, educacional especializado, AEE, e aí ela classifica as crianças dizendo as crianças do AEE, né, é a mesma lógica do a minha turma tem 8 e fulano que tem autismo. Sim. Né? Então, assim, aí a gente deixa de entender que a gente deixa de fazer um trabalho inclusivo para fazer um trabalho de exclusão. De exclusão. E muitas práticas, às vezes, camufladas de inclusão, elas são, na verdade, excludentes, né? E acho que esse é um grande cuidado que a gente tem que ter. Porque a gente fala muito em inclusão, mas muitas vezes o que a gente vê é as escolas, de alguma forma, ou tentando enquadrar aquela criança num padrão, num modelo, né? Ou negando a diferença, né? Dizendo, não, ele é que nem os outros. Ele não é que nem os outros, porque que nem os outros nem existe, né? Que nem os outros o quê, né? Que outros, né? Exatamente, porque assim, quando a gente fala assim, tem 8... É verdade. Eu tenho 8 e o fulano que tem, sei lá, que tem autismo. Os outros 8 são todos iguais, parece. Não são também, né? Então assim, ele é que nem os outros. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito com essas práticas, às vezes, né? Ou tu põe, por exemplo, né, alguém grudado naquela criança, e não que tenha crianças que precisam de um monitor, por exemplo, com elas, mas tu põe um monitor grudado com aquela criança, e aquela criança, ela deixa de ser da turma e ela passa a ser do monitor. Sim. E aí, que inclusão é essa também, né? Daí, enfim, a professora não se responsabiliza por aquela criança porque ela tem um monitor. Exato. Aí a professora não precisa planejar para ela porque tem um monitor. E não é assim, né? Então, quantas práticas... Né? Na própria, tentando acertar. A gente sabe que às vezes até às vezes não é de propósito, né? Querendo ajudar, às vezes acaba fazendo isso mesmo, exclusão. Assim, Dani, eu quero acreditar que a maioria das coisas que a gente faz, né? Mesmo quando a gente erra, é tentando acertar. É para acertar. Né? Acho que se a gente pode pensar sobre a nossa prática, já é uma grande coisa para a gente fazer melhor da próxima vez. Né? Mas, assim, acho que tem muitas dessas práticas que ficaram meio que consolidadas, assim, como se, é assim mesmo, né? Ou, por exemplo, ele não participa. Ele não participa. Ele não gosta. E aí a gente não se responsabiliza por aquela criança, né? A gente não toma aquela criança pra gente como... Não, então ele não participa, mas como é que ele participaria? Né? E as gurias ali estão falando que falta formação, né? A gente sempre pensa assim que sim, né? Pra gente ter uma educação inclusiva, a gente precisa estudar. Mas a gente tem que ter um compromisso ético, né? E isso não se aprende. Ou a gente tem, ou a gente não tem, né? Ou a gente entende que a escola é um espaço de todos, ou a gente não entende.
E se a gente entende, a gente vai trabalhar para que ela seja. Né? Agora, a gente sabe que tem muitas vezes, muitas pessoas, talvez pela própria educação que tiveram, pelo jeito como pensam, que não entendem que aquela criança, porque aquela criança muitas vezes ela desorganiza, né, a turma, ela atrapalha, entre várias aspas, tá, o atrapalha, e que fique claras as minhas aspas, né, mas aí ela, assim, tá todo mundo fazendo de um jeito e ela tá fazendo de outro. Ou ela vai lá e estraga o que um colega fez, né? Então, aquela criança, ela atrapalha muitas vezes, entre aspas, eu vou reforçar as aspas, porque eu acho que é super importante as aspas. Mas ela desorganiza, né? E talvez as crianças com deficiência, elas provoquem muito isso, porque elas desacomodam. Exato. Né? Porque aquilo que funciona para a maioria, muitas vezes para elas não vai funcionar. Então, ela faz com que o nosso trabalho seja duplicado, triplicado, quadruplicado. Né? E por isso que elas nos desafiam tanto. Não é pela deficiência, é porque elas desacomodam. Ah, todo mundo gosta de ouvir história de determinado jeito. Aquela criança não gosta. Não, isso que nem tu disse em um momento, né, Dani? Todas as crianças gostam de aula de música. Não, mas daqui a pouco tem uma criança que não gosta. Então, são crianças que nos provocam a pensar mais. As gurias estavam falando ali a questão da formação, porque realmente, né, Pri, que nem tu falou antes na tua fala ali, isso é uma coisa que a gente está caminhando. Então, tem coisas que tu está falando agora e com propriedade, tu estudou muito tempo para isso e tu teve que mudar também. E eu acho que eu também já estou pensando dessa forma um pouco diferente. Mas tem escolas, que a gente sabe, tem escolas grandes, médias, pequenas, independente do tamanho. Mas tem escolas que não, às vezes não chega essa informação. E que assim, ó, a gente vai receber um aluno, a professora está lá, né, fazendo o que ela pode e as coisas não chegam nela. E às vezes também vai do educador também, né? Eu acredito muito nessa questão de correntes pedagógicas, e a gente sabe se unir, perguntar para o colega, e um falando com o outro, e se ajudando, porque às vezes a gente, assim, é que nem falar, a gente não sabe, a gente está aprendendo. E assim, as gurias estavam falando, são as gurias de Caxias. Então, assim, de repente, assim, lá na cidade ou na escola, não digo Caxias, mas em outras cidades pequenas, tem no interior de São Paulo, também, de repente, não chega aquela informação. E aí eu fazia o quê? Que nem tu tá falando agora, não é fácil, né? Não. É fácil. É uma caminhada. Pensar desse jeito, de uma escola para todos. É porque a escola, né, Dani, na concepção da escola, e daí se a gente volta na história da escola, a escola como a gente conhece a escola, ela não foi uma escola pensada para todo mundo. Né? Se a gente vai na história da escola, a escola moderna como a gente conhece, ela não foi uma escola pensada para todo mundo. A gente tem uma escola ainda que valoriza muito, e pensando principalmente nos maiores, mas desde sempre, né? O que a gente valoriza? É matemática, é português, né? Assim, a gente valoriza muito mais o conhecimento, esse conhecimento formal, do que outras habilidades. Uma criança ser super sensível, uma criança ser super empática, né? Que daqui a pouco vai ser algo que vai ajudar muito ela. Não é algo que a gente valoriza tanto. A gente vai ficar, mas ela ainda não sabe tal coisa. Não, mas ela... Porque ainda não chegou, talvez, nesse ponto, né? Assim, da gente poder entender que a escola, ela é muito mais do que um espaço de transmissão de conhecimento formal. Ela é um espaço de vida, né? É um espaço onde relações acontecem o tempo inteiro. E que, assim, que privilégio a gente poder conviver com o diferente. Sim. Né? E tem vários estudos que mostram, né, que crianças que tiveram experiências na educação infantil com colegas diferentes delas, né, isso fez delas pessoas mais abertas, mais tolerantes, mais flexíveis, justamente por essa vivência inicial, né, de ter ali, porque criança pequena, eles se relacionam com outras crianças, né? Eles não enxergam a deficiência.
Exato. E a gente, de alguma maneira, parece que precisa mostrar o tempo inteiro essa diferença para eles, e uma diferença que põe numa hierarquia, porque não tem problema se a gente mostrar a diferença. O problema é a gente classificar, né? Assim, os bons, os que servem para a escola, e aquele ali que é o problema, né? Aquele ali que é o que está destoando do nosso grupo. Uhum. E, e não é assim, quer dizer, não é, muitas vezes, mas não pode ser assim, né? E talvez o nosso grande papel enquanto educadores é poder construir essa cultura dentro da nossa turma, daqui a pouco dentro da escola, Escola. né, na comunidade. Assim, acho que é passo de formiguinha, né? Que nem eu contei a minha história, assim. Eu trabalho com educação infantil há 15 anos, desde que eu me formei, né? E isso para mim foi uma construção. Não que eu não tivesse essa ideia, mas de poder entender que, ok, às vezes não importa qual é o diagnóstico, não importa se aquela criança não vai mudar se a gente der um nome, porque às vezes tem uma pressão assim, mas os pais não procuram ajuda, mas os pais não estão indo atrás do diagnóstico, porque eu estou percebendo que aquela criança tem autismo, por exemplo, né? Que é algo que muitas vezes a gente acaba vendo o diagnóstico acontecer ao longo da educação infantil, né? Diferente de síndromes ou de questões, por exemplo, uma deficiência física, né? Síndrome de Down, ou alguma outra síndrome, enfim, que o laudo já vem quase que imediatamente depois do nascimento. O autismo, muitas vezes, o que a gente vê são características que vão, né, que a gente vai percebendo e que aí a gente vai sinalizando para a família. E sim, acho que é o papel da escola poder mostrar, mas não mostrar como assim, ele está errado, né? Não é no sentido de, olha, a gente está um pouco preocupado por Uhum. isso, mas a gente está preocupado também com aquela criança que tem um desenvolvimento típico e Sim. que está chorando muito, né? A nossa preocupação tem que ser a mesma. E às vezes acho que a gente fica numa pressão, assim, do tipo, mas a família não está indo atrás do diagnóstico, a família não está levando nos médicos. A família vai indo nos médicos, vai buscar o diagnóstico no tempo dela. Enquanto isso, a gente tem que trabalhar com aquela criança. Porque pra gente, enquanto escola, aquele papel, muitas vezes, vai ser só a formalização de algo que a gente já percebe. E uma coisa que eu brinco muito, assim, a gente pode fazer um diagnóstico caseiro, do tipo, ele não senta na rodinha, ele não gosta da aula de música porque tem barulho, ele tem dificuldade para sair do pátio. Características. Bom, As características ponto, daquela. é isso que a gente precisa. Se isso é em decorrência de um autismo, se isso é em decorrência de um transtorno qualquer, para a gente não pode ser tão importante, né? A gente tem que poder olhar para a criança, porque, ok, vai chegar uma criança com autismo, ela não vai ser igual a outra criança que eu tive ano passado com o mesmo diagnóstico. A gente não pode ficar naquelas generalizações, né, Dani? Todo mundo que trabalha com criança, que já viu várias crianças com autismo, por exemplo, sabe que elas não são iguais. Algumas características pode ser que tenham em comum, mas outras vão ser completamente diferentes. Então, a gente tem que poder olhar além, né? E ficar assim, o que eu tô vendo daquela minha criança? Bom, ela adora dinossauros. Ok, então vou pensar em alguma coisa com dinossauros por aí, né? Meu diagnóstico caseiro vai ter que ser assim, o que ela não gosta e o que ela gosta muito. Onde é que eu consigo me conectar com aquela criança? O que a turma faz que ela gosta bastante, né? Assim, quais são os momentos que ela se engaja com os colegas? Onde é que eu sinto que ela está participando? Onde é que eu vejo o olhinho dela brilhar, né? E essa é a verdadeira inclusão. Não que não seja desafiador, eu sei que é, tá, Dani? Eu trabalho em É, escola que nem tu, né? porque tem a questão das famílias também, né? As famílias também têm que sentir isso, né? Então, claro, então tem toda a questão, nós educadores, a escola como um todo, né? Mas se a família faz parte dessa escola, a família vai começar também a ver o que a escola pensa também. Então é um todo, né? Que a escola, a Uhum, família, as crianças, e sabe que realmente tem famílias que fazem essa distinção, né? Mas aí eu acho que se a escola tem essa potência, sabe, e souber levar essa escola como uma escola inclusiva mesmo, uma escola para todos, onde todos são diferentes dentro dessa escola, inclusive todos os educadores são diferentes, professores, né? E eu acho que aí sim, acho que até as famílias vão ver que realmente as famílias são diferentes. Aí uhum, voltamos para o livro, tudo bem ser diferente. exatamente.
É que é todo um trabalho, né, Dani? É porque a inclusão, ela não pode partir, assim, acho que uma escola não se torna, eu vou repetir isso, né? Ela não vai se tornar inclusiva no dia que chegar uma criança com diagnóstico, Aham. né? A inclusão é essa que tu falou, assim, é da gente poder validar um projeto de olhar para cada um dos sujeitos, né? E para além do consegue recortar, não consegue recortar, reconhece os números, não reconhece os números, Uhum. né? Poder entender quem é aquela criança, né? Assim, sentar e pensar, tá, mas o que foi esse semestre para aquela criança, né? O que ela começou fazendo que agora ela não faz mais? Como é que ela se transformou ao longo daquilo que foi proposto? O que fez sentido para ela? E aí, bom, se a gente tiver um olhar assim para todas as crianças, quando a gente tiver uma criança com um diagnóstico ou sem diagnóstico, mas que a gente perceba que ela requer uma atenção mais próxima, né? Quando a gente receber essa criança, vai ser muito mais fácil incluir ela do que se a gente encaixotar todas as crianças, né? E quiser que todas elas... Bom, aí quando chegar uma criança com autismo que se desorganiza, quando cai um lápis, Segura a gente... Aí a gente vai ter um problemão, né? Então, assim, se a gente tem uma prática inclusiva, um olhar inclusivo e esse compromisso ético com a inclusão, porque isso é um compromisso que a gente, né, assim, que a gente se coloca, quando chegar essa criança diferente, mais diferente, vamos chamar assim, né? Essa criança com deficiência, essa criança com autismo, essa criança que nos desacomoda, a gente não vai precisar fazer um trabalhão para receber ela. A gente não vai precisar fazer um trabalhão para os outros entenderem que ela pode fazer de um jeito diferente as outras crianças, né? As coisas vão acontecer muito mais naturalmente. Mas aí a gente precisa ter uma escola, que nem tu disse, assim, uma escola que abrace essa ideia. Uhum. Uma escola que respeite cada uma das suas crianças. Porque, fala, Pri, a gente tem 10 minutos. sério? Ai, a gente Eu tá disse que eu ia falar, Dani. sério, forte, vai indo, a gente nem vê, né? Assim, a Pri viajou para Régio também, né? Tem essa vivência de Régio também, que o pessoal tudo hoje em dia fala muito, né? A questão Reggio Emília, Loures Malaguzzi. E lá eu queria que tu faça esses últimos minutos que vai dar. Mas tu enxergava essa escola para todos lá? Assim, Dani, eu contar um pouquinho então, né? Primeiro eu fui para os Estados Unidos, quando eu estava fazendo mestrado, né? Eu fui para aprender sobre um instrumento que se chama perfil de sala de aula inclusiva, e que é um protocolo daí bem rígido de observação, né? Para avaliar o quanto as práticas dos educadores estão favorecendo a inclusão de crianças daí com deficiência, bem focado nas crianças com deficiência. E foi muito interessante, assim, né? Porque me abriu muito. Eu vi uma escola completamente diferente, em que as coisas aconteciam de um jeito muito mais natural, as coisas fluíam muito mais do que eu estava acostumada aqui, né? Isso foi um ano antes de eu ir para a Régio. Aí, no ano seguinte, eu e a Gabi, então, nos aventuramos e primeiro nós fomos para a Suécia. Eu disse que eu passei, né? Para conhecer a escola. A gente foi para a Suécia e a gente teve uma baita oportunidade de conhecer. A gente passou uma semana na Suécia conhecendo quatro escolas diferentes de educação infantil. E lá tinha muito essa ideia, né, de que, enfim, assim, tu não precisa fazer um trabalho tão diferenciado com as crianças com deficiência. Tu precisa ter um trabalho que olhe para as necessidades e para as potencialidades de cada uma das crianças. E a gente perguntava das crianças com deficiência, e a gente não via essas crianças, e dava uma certa angústia. Mas quando a gente questionava, eles nos diziam isso, sim, mas é que elas são mais, né, elas estão... Enfim, a gente não precisa falar delas especificamente, porque a gente pensa numa escola para todos. E aí nós fomos para a Régio, eu e a Gabi. E é essa mesma ideia, né, assim, tu dá autonomia, as crianças são muito protagonistas dentro do processo de cada uma delas. Né? E sem essa ideia comparativa, e sem essa ideia de precisa fazer determinado, né? Assim, o fulano faz e este não faz, né? Tu ainda não atingiu, aquele monte de mas, assim, que nem a gente brinca, né, nas avaliações. Faz isso, mas, né?
Porque o mas, na verdade, ele pressupõe que a gente estava esperando que aquela criança fizesse. E daqui a pouco ela faz um monte de coisas que a gente também tem que poder olhar. Então, uma experiência em Régio foi muito de entender que a escola pode oportunizar, tanto em Régio quanto na Suécia, né, que era a mesma ideia. Assim, a escola pode ser um espaço de favorecer o desenvolvimento global das crianças, né? Dentro daquilo que cada uma das crianças pode, ou dentro daquilo que da forma como cada uma das crianças responde. Que a gente não precisa ter um protocolo, assim, um padrão, sabe? Então, muito essa ideia da criança poder viver o seu processo, é a criança protagonista, né? Acho que quando a gente pensa em Régio, a gente pensa muito nessa ideia, né? Mas ela é muito mais do que um discurso. Para mim, pelo menos, é muito assim como eu entendo que tem que ser a escola. É uma escola pensada para as crianças. E não uma escola pensada para os adultos, porque o nosso modelo de escola ainda é, em muitos casos, né, é um adulto que sabe e crianças que não sabem nada e a gente vai ter que ensinar. E não é, né? A gente sabe que não é uma troca e as coisas acontecem na relação e se a gente dá ferramentas, as crianças vão tanto e nos surpreendem tanto e produzem tanto. E aí é isso, as crianças com deficiência e as crianças sem deficiência. São todas as... Aí eu volto assim, quando eu falo de inclusão, eu não consigo separar. Porque a minha ideia de inclusão, ela é dessa escola que contempla todas as crianças. E claro que a gente ainda tem muito para caminhar nessa busca, mas esses modelos, né, assim, em que as crianças têm mais voz, e talvez Régio seja um expoente nesse sentido, né, ele nos mostra que é possível, né, que não vira uma bagunça a gente deixar as crianças serem protagonistas. E que o adulto tem um papel super importante de mediar o que acontece ali. Mas ele não é quem vai enfiar conteúdo, porque não é, nem na educação, nem ali no ensino fundamental, acho que esse é o papel do professor, né? Mas na educação infantil, muito menos, né? Quanta riqueza, né, Dani, acontece no dia a dia ali. Verdade. Naquilo que a gente menos espera, ali no pátio, a criança olha... Não precisa estar no planejamento, não precisa estar na proposta do dia, na proposta principal do dia. No dia a dia. É o cotidiano. É o cotidiano. E aí, quanto aquilo se desdobra, né? Assim, a criança viu uma coisa no pátio, daí criou uma hipótese, e aí, né? E aquilo foi se desenrolando, e dali sai um projeto lindo, por exemplo. Né? E que vai muito além daquilo que a gente, enquanto educador, podia ter imaginado que aconteceria naquele dia de pátio. Então, como a gente tem que estar aberto para isso, né? E aí, da gente poder pensar que a criança com deficiência também, ela precisa ser ouvida. Porque mesmo que ela não fale, ela tem milhares de maneiras de nos comunicar as coisas, né? Assim, que ela sente, que ela gosta. A gente tem que estar aberto? Sim. Mas essa criança, ela também precisa desse espaço, né? Então, acho que de Régio, assim, né, Dani? Resumidamente, assim, né? Porque sim. Eu queria te falar essa ideia... É tão bom que tu teve essa vivência também, né? Que aqui o quanto que tu tem também de experiência e de estudo, mas tu foi para lá para estudar e foi dentro dessa tua área, né? Dentro da área da inclusão também. Para ver que não foi de tudo, né? Mas inclusive... Inclusive a inclusão. As gurias estão falando ali, né, das linguagens, mas é bem essa ideia, né, de que a gente não pode ficar só numa maneira da criança, né, assim, se expressar, enfim. E acho que Régio nos abre isso, né, da gente poder olhar para o todo da criança. Né? A pedagogia italiana, ela vai muito nessa linha. Então, de entender essa criança, aí eu volto, né, para além daquele diagnóstico, porque aquilo ali é uma partezinha dela. Ela não é aquilo, né? Assim como uma pessoa que tem diabetes, ela não é diabética, né? Ela é uma pessoa com diabetes, mas assim... tudo. Mas para a gente parece muito mais fácil entender, né? Talvez transpondo, assim, se a gente tem um familiar que tem uma doença crônica, tem diabetes, vamos pegar, né? A gente não vai falar meu pai diabético, né?
A gente vai falar do meu pai. Uhum. E, enfim, o fato dele ter diabetes vai ser uma parte dele, que daqui a pouco couber num contexto, a gente vai falar dessa patologia. Exato. Né? Por que nos transtornos assim, do aparelho psíquico a gente vai ter que reduzir? Ó, ele vai falar, é isso, é uma pessoa com diabetes, mas as pessoas não se apresentam assim, né? E não precisa, né? Não é o contexto. Prazer, eu sou a Priscila e. Tenho Né? diabetes. Tem diabetes. Eu tô falando diabetes, mas meu filho tem diabetes, sabia? Tipo 1 também. Eu vou falar, Ah, meu não filho tem sabia. diabetes, vocês sabiam? Ah, meu filho. Meu Minha filho, filha, mas é meu isso. filho. Se em algum momento, né? Quando tu vai Ai, levar ele no médico, aí isso. Enfim, ele talvez seja o lugar de claro, falar, nesse mas momento, ele né? não, Isso. a gente não vai reduzir, né? Aquilo A, ali, prof, né, assim, a professora é uma professora, é isso. A prof do meu filho diabética, não, é a prof do meu filho. Então, por exato. que a criança com autismo a gente vai falar, né, do autista? Não vamos, né? É uma mudança, eu acho, né, Dani, assim, de... E se eu conseguir, que quem tá assistindo, enfim, se a gente conseguir, né, Dani, eu plantar uma sementinha É. para que para que isso depois, cada um do seu jeito, possa processar. Acho que a gente já teve. Essa live já super valeu a pena, assim. Esse é o objetivo, sabe, Pri? É aqui a conversa, porque a conversa. Eu sou educadora, sou professora, pedagoga, mas assim, muita coisa que eu não sei, muita coisa assim que eu tô indo atrás, aí eu já penso, quando eu penso as lives, eu já falo. Mas é esse tema, vai pegar, porque esse tema eu também preciso, e aí a gente leva pro coração, né? Vejo, meu Deus, eu preciso saber mais, e aí eu sei que muita gente também precisa disso. Por isso que a live não é uma formação, é uma conversa. E é uma conversa que te leva para agora eu quero pensar mais sobre isso. Agora eu quero pegar o livro e ler, agora eu quero pesquisar um pouco mais, que esteja no YouTube se não der fazer curso, porque agora a gente está mais online, né? Mas procurar se informar um pouco mais. Isso é Não, e muito assim, ó, bom. Dani, quem quiser, quem precisar, enfim, né, Muito convite. me manda mensagem, né, assim, eu passo bibliografia, quem se interessar, enfim, né, tem muita coisa bacana. Ah, Pri, querida. Oi, Pri. Tem muita coisa bacana que está sendo produzida também, né? Então, quem se interessar, acho que tem uma linha aí bem legal para seguir, assim. Fique bem à vontade, me manda mensagem, enfim. Aí a gente vai Isso aí. conversando, Sigam né? E lá, dizer que foi um Pri, no prazer. Instagram. É. Sigam Não, a e que foi Pri um no prazer estar Instagram. aqui, né? Pri, muito obrigado, viu? Agora, antes que Eu que encerre a live, agradeço. para poder salvar. Acho que foi uma conversa maravilhosa. Acho que é uma conversa, assim, que faz todo mundo pensar, todo mundo sair dessas coisas que a gente faz, às vezes que não é também tão certo, né? Do falar, que nem falou. Muitas coisas aqui, acho que a gente tem que aprender. E é isso aí. Acho que agora, daqui para frente, a gente tem que só tentar ser uma escola inclusiva, né? A escola tem que ser inclusiva, a escola tem que ser para todos. Beijo, muito obrigada. Beijo, Dani. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, então, gente. pela live hoje. Até terça-feira, então, às 6 horas. Super beijo.